Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de trigonometria. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Seja n um número inteiro positivo, tal que o seno de π sobre 2n é igual à raiz quadrada de 2 menos a raiz de 3 sobre 4. Determine n e determine o seno de π sobre 24, tá? Então vamos lá. Resolver primeiro o item A. É, Nós temos a relação de que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Né? Transformando cosseno ao quadrado de x em 1 menos seno ao quadrado de x, nós temos que cosseno de 2x é 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. O que implica que seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá ok? Aplicando os valores do problema a essa forma, nós temos que seno de π sobre 2n é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de π sobre n sobre 2. Por que π sobre n aqui? É porque aqui, nessa fórmula, nós temos que seno de x aqui e cosseno de 2x aqui. Né? Então, isso aqui é seno de π sobre 2n, aqui é cosseno de π sobre n. Tá? É duas vezes π sobre 2n. O que implica que o seno de π sobre 2n é dado, né? Que é 2 a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 4. Né? Que é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de π sobre n sobre 2. O que implica que 1 menos cosseno de π sobre n sobre 2 é igual a 2 menos a raiz de 3 sobre 4. É, Cortando 2 aqui, cancelando 2 aqui, dividindo aqui por 2, né? Nós temos que 1 menos cosseno de π sobre n é igual a 2 menos a raiz de 3 sobre 2, o que implica que 1 menos o cosseno de π sobre n é igual a 1 menos a raiz de 3 sobre 2. Cancela esse 1 com esse 1 aqui, nós temos que cosseno de π sobre n é igual a raiz de 3 sobre 2, o que implica que π sobre n é igual a mais ou menos a raiz de mais ou menos π sobre 6. Tá? Como n é inteiro positivo, né? Π sobre n está entre 0 e π. Por quê? Porque n é no mínimo 1, né? Então fica π sobre n fica π, ou seja, ele é o menor valor, né? É o maior valor que essa função aqui atinge, né? Que é π. Então ele é menor ou igual a π. E quando ele tende a infinito, ele tende a zero, né? Então por isso que π sobre n não é igual nunca é igual a zero, né? Mas tende a zero. O que implica que π sobre n é igual a π sobre 6, que a gente só pode considerar aqui a alternativa positiva, né? Porque está entre π e zero. Tá? Então, n igual a 6. Tá? Bom, resolvendo a parte B agora, nós temos que seno de π sobre 2 vezes 6, que a gente calculou o n anteriormente é 6, né? Então é igual a seno de π sobre 12, é igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4, tá? Que foi o valor que ele passou aqui no problema. Pela relação fundamental da trigonometria, nós temos que cosseno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 1 menos o seno ao quadrado de π sobre 12, tá? Que é igual a 1 menos 2 menos raiz de 3 sobre 4. Levando isso aqui ao quadrado, né? Seno de π sobre 12 é esse valor aqui, levando ao quadrado fica 2 menos raiz de 3 sobre 4. O que implica que cosseno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 2 mais a raiz de 3 sobre 4. Aqui o 4, multiplicou aqui com 4 em cima e embaixo, né? O 4 menos 2 dá 2, mais a raiz de 3, dividido por 4. Que implica que cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 4. Raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 4. Bem, de A nós tínhamos demonstrado que seno de x é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Né? Substituindo os valores, então, que nós temos aqui, nós temos que seno de π sobre 24, que é o que ele quer que calcule aqui, é igual a 1 menos cosseno de π sobre 12, que é 2 vezes π sobre 24, né? Dividido por 2. Raiz de 1 menos cosseno de π sobre 12 sobre 2. Né? Isso aqui é igual, o cosseno de π sobre 12 nós acabamos de calcular, que é a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 4, né? Que está aqui. Então fica a raiz de 1 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 4, dividido por 2, né?
Fazendo as contas aqui, as simplificações, nós chegamos na raiz de 2 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 2. Tá? O que implica que o seno de π sobre 24 é igual a raiz de 2 menos a raiz de 2 mais a raiz de 3 sobre 2. Tá? E essa é a resposta da parte B do problema. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico para a gente dar uma olhada nessa função? Bom, pessoal, analisando o gráfico aqui, nós temos que o seno de π sobre 2n é igual a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 4, que foi dado do problema, tá ok? E quer dizer que seno de π sobre 2 vezes 6, né, que n é 6 que nós calculamos no problema anteriormente, né, é igual a 0,25819, que é o resultado dessa conta aqui. Tá? No gráfico aqui, eu fiz como se n fosse real, para evitar que esses pontos aqui fiquem mais fácil de enxergar. Tá? Então, nesse gráfico aqui só tem utilidade de valores inteiros, né, que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Observe que essa função aqui, ela, ela a partir do 1, ela começa a decair e ela vai assintoticamente a zero, ela nunca atinge zero, tá? Por quê? Porque com o valor de n crescendo, né, com o valor de n crescendo, π sobre 2n tende a zero, né? E seno de zero é zero, então mas ele tende assintoticamente, ele não toca porque n não pode ser igual a zero, tá? Observe que para valores menores que 1, né, aqui nós temos diversas soluções, mas essas soluções são desprezadas porque o problema diz que que o n é inteiro e maior que positivo. N é um inteiro positivo, né? Então ele está nessa região aqui. Então aqui vale para n igual a 1, igual a 2, igual a 3, 4, 5 e 6. Observe que no ponto n igual a 6, nós temos o cruzamento, né, dessa reta, que é 0,258819 com a função. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!